O direito para a pauta, desde que a reforma da Previdência foi aprovada lá em 2019, todos os anos ocorrem mudanças, atualizações aí de parte das regras para quem está planejando a sua aposentadoria pelo INSS, o Seguro Social, né? E especialmente para determinados grupos de contribuintes. E nós vamos saber como é que fica essa situação, né? Estamos começando o ano de 2025, como é que fica essa situação este ano. E quem vai trazer mais detalhes, vai esclarecer o assunto para a gente, é o advogado especialista em direito previdenciário, Bruno Tamaciro. Um bom dia, seja muito bem-vindo, Bruno. Bom dia, Karina, Anderson, pessoal da CBN, ouvintes aí, daqui de Campo Grande, Brasil afora. Pois é, 2025 chegou e estamos aí com essas regras de transição que vieram de 2019 para cá, mostrando para as pessoas aí um certo probleminha aí para se aposentar, que as regras dificultaram ainda mais quem estava na beira de se aposentar pelas regras antigas, né? É isso. Famoso pedágio. E estamos aí para esclarecer o pessoal para o que der e vier. Todas as perguntas relacionadas aí à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, dos deficientes, aposentadoria especial, todas essas espécies de aposentadoria que muita gente até desconhece, elas estão vigentes e podem beneficiar as pessoas que até mesmo não sabe e pode estar aposentada, deixando dinheiro até com o governo. Bruno, e aí nesse sentido, né? Afinal de contas, a aposentadoria, quem é trabalhador, é claro que muitas vezes é um planejamento distante ainda, especialmente para quem está começando a sua vida laboral, mas para quem já está nessa finaleira aí, já está na reta final do período laboral, né? Como é que fica essa questão da regra de transição? Vamos começar pela regra de transição. Mas antes disso, antes da gente falar da regra de transição também, gostaria que você explicasse o que acontece nessa atualização anual, o que tem acontecido este ano especificamente. Bom, a gente tem várias regras de transição em relação às aposentadorias por tempo de contribuição. Atualmente não existe mais. Só ficam vigentes as regras de transição. Aí eu vou colocar até uma exceção que não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição por conta dos deficientes. Para os deficientes ainda está vigente a lei que lhes beneficia. É uma lei à parte, que ela vai conceder tanto aposentadoria por idade como por tempo de contribuição para os deficientes que tenham cumprido as regras de idade, grau de deficiência para poder se aposentar mais cedo. E vou mais longe, tem muita gente que não sabe desse tipo de aposentadoria, tá? Agora, voltando ao trabalhador, ao empresário, a todas aquelas pessoas que estão na regra geral. Então, nós temos a aposentadoria por idade, tem essas regras de transição que a gente chama de pedágio de 100%, pedágio de 50%, são regras mais técnicas. E além disso, também tem a regra de pontos. Mas vamos colocar aqui no apanhado geral, senão a gente vai deixar o ouvinte aí com mais dúvida. Mais dúvida ainda. Mas vamos lá. Você que já tem uma idade acima de 50 anos, já dá para você ir planejando a sua aposentadoria. Dá para você verificar quanto tempo de contribuição. Mas aí eu vou dar uma dica. Não confie na simulação do INSS. Sabe por quê? Temos um grande problema, que muitas vezes a vida de contribuição e de trabalho daquela pessoa não coincide com as informações que estão no banco de dados do INSS. E isso daí gera muito problema. Porque as pessoas confiam plenamente que aquilo ali está certo.
Quando, na realidade, se você for analisar, olhar sua carteira de trabalho, olhar suas contribuições, pode ser que no INSS esteja errado. E isso daí eu falo assim com uma convicção que lá não vai coincidir com as informações do seu trabalho na maioria das vezes. Tem gente que muitas vezes também pode estar aposentado e não sabe. Isso daí é uma situação assim muito comum. Então, uma orientação que a gente sempre dá: vai verificar com advogado especialista em direito previdenciário, checa suas informações, faça o levantamento. Já pensou, você trabalhou a vida inteira, já está aposentado e deixando dinheiro para o governo? Não é justo. É isso, né? Anualmente, então, trazendo um pouquinho mais para a gente esclarecer esse ano de 2025 que está começando, né? A cada ano, então, a gente vem adicionando um ponto, pensando naquela regra de transição, adicionando pontos, né? A gente está em que momento agora? E até quando a gente vai continuar adicionando esses pontos nessa regra? Olha, essa regra de transição, ela não tem uma data finita, não tem uma data específica para isso. Antigamente, o que acontecia? O homem tinha que ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher tinha que ter 30 anos de contribuição. A idade antes para a mulher era 60 e para o homem 65. Hoje para a mulher 62 anos de idade e para o homem continua 65. Vamos lá. Nessa parte de de pontos, tinha que fazer a somatória do tempo mais a idade, de modo que o tempo de contribuição, no mínimo, teria que ser esses 30 anos para a mulher e os 35 anos para o homem. Você se aposentava, incidia o fator previdenciário, que era um redutor, mas você saía aposentado com o tempo de contribuição apenas. Atualmente, como que tá? A mulher 62 anos e o homem 65. De modo que o homem tem que ter pelo menos 20 anos de tempo de contribuição e a mulher tem que ter 15. Antigamente a gente tinha esse tipo de regra distinta, né? Ou se aposentava por tempo de contribuição ou por idade. Hoje não, hoje precisa somar pontos e também idade, é isso? Isso entra para a regra de transição, tá? Essa parte aí teve o pedágio também considerado na reforma da Previdência. E isso daí, na parte de pontos e na parte do percentual, porque tinha um percentual que é o pedágio de 50% e também tem o pedágio de 100%. Tem determinada idade para o homem e tempo de contribuição para o homem, aliado os dois, juntamente também para a mulher. A idade e o tempo de contribuição. Que a cada ano vai atingindo o somatório também de pontos para que você consiga se aposentar. Bom, vou colocar aqui algumas situações práticas para a pessoa entender. Então, a gente tem a situação do homem com determinado tipo de idade, que atingiu o tempo de contribuição, vai ter que cumprir um pequeno pedágio para se aposentar. Ah, doutor Bruno, mas vale a pena esse tipo de aposentadoria? Vale. Pelos cálculos que a gente tem feito, vale muito mais a pena se aposentar pela regra antiga do que pela nova. Por quê? É por conta de que a forma de cálculo das aposentadorias agora, elas são maléficas em relação às anteriores. Qual que é a diferença? Vamos colocar aqui um percentual aí de pelo menos 30%. Vou colocar aqui para você, porque isso daí vai depender muito de caso a caso. Mas, pelo que tem passado as aposentadorias, as análises que a gente tem visto, é mais ou menos esse percentual. E hoje você faz uma contribuição que exige muito mais o tempo de carência do que antigamente. A exceção da mulher. Só que esse tempo de carência,
ele não vai ser contado para sua aposentadoria. Isso daí é um absurdo. Você imagina que você tem que ter, no mínimo, o homem, 20 anos de tempo de contribuição. E aí, o restante, o que ele contribuiu a mais, vai ser somado ao percentual de 60% da sua aposentadoria. Então, vamos lá. Eu estou com 30 anos de tempo de contribuição. Tá? Atingi a minha idade. Quando eu atingir a idade de 65, eu vou utilizar 60% da minha base de contribuição. Eu falei para você que eu tinha 35 anos. 20 anos vão ser de carência. Então vai contar para minha aposentadoria apenas os 15% que eu contribuí a mais. Então, e aí isso você coloca a 2% ao ano. Então vai ser 60% mais 30%. Eu vou me aposentar com 90%. Só que nessa brincadeira, são 35 anos de contribuição. Então, e aí essa conta que a gente gostaria até de trazer como exemplo, né? Por exemplo, o homem, então, com 35 anos de contribuição, ele tem que ter uma idade de 65 anos, é isso? De 65 anos. Para atingir esses 102 pontos agora de 2025. Não, agora eu não estou colocando a situação de pontos. Agora eu só estou colocando para você a situação de como ficou a aposentadoria atualmente. Perfeito. A situação de pontos, ela é progressiva. Não tem como eu te dar um exemplo aqui para explicar isso daí para o ouvinte, porque é mais complexo. Eu teria que mostrar para o ouvinte para ele entender como que funciona essa forma de cálculo. Caso a caso mesmo. E é caso a caso. Mas aí eu deixo bem claro para as pessoas: procurem um advogado especialista justamente para ver a sua situação. E, inclusive, a gente também indica até para as pessoas que estão há menos de 10 anos aposentado, para que até consulte como foi feitas as aposentadorias. Você tocou num assunto importante, né? Muita gente, inclusive, preocupado se valia a pena ou não se aposentar antes, né, de que a nova regra passasse a valer. Aquelas pessoas que já estavam chegando ali no tempo realmente para se aposentar. Muita gente correu para se antecipar a mudança da regra e aí depois entra naquela questão da desaposentação ou pedindo uma recontagem de tempo, porque continuou trabalhando mesmo depois de ter solicitado a aposentadoria. Para essas pessoas, como é que fica esse processo? Vale a pena ainda uma reanálise? Como é que você enxerga isso? Olha, a desaposentação era uma situação que as pessoas no passado buscavam ir atrás para ver se conseguia. O que seria essa desaposentação? Simplesmente a pessoa trabalhava, aposentava e continuava a trabalhar. E queria que esse tempo de continuidade do trabalho fosse agregado à sua aposentadoria, lhe dando uma nova aposentadoria. Isso daí o Supremo Tribunal Federal afastou. Não temos essa possibilidade. Muita gente entrou na justiça buscando isso, mas não temos mais essa situação. Uma vez aposentado, está aposentado e não tem uma nova análise do benefício, é isso? Uma vez aposentado administrativamente, não tem a possibilidade. Se essa pessoa já fez o levantamento da sua primeira parcela de aposentadoria, não tem essa possibilidade dela ter uma nova aposentadoria, a não ser que ela já tenha feito um pedido anterior no INSS e esse pedido anterior tenha sido negado para ela e ela possa rever essa situação na justiça. Essa é uma das únicas formas que a gente tem como quebrar, ou seja, ter a possibilidade de uma nova aposentadoria. Mas essa é uma extrema exceção ao caso. Uma extrema exceção. A regra é essa que eu coloquei. Que a pessoa aposentou, ela sacou o direito do benefício, aquela aposentadoria está consolidada. Tá? Agora, vamos lá, vamos partir para a situação de pessoas que já estão aposentadas e não sabem se a sua situação está correta ou incorreta. Elas têm o prazo de até 10 anos a contar do primeiro pagamento dessa aposentadoria para fazer essa revisão. E essa revisão,
eu vou deixar assim bem claro, ela é muito válida, ela pode mesmo aumentar o benefício da aposentadoria, porque muitas vezes o servidor que fez a análise, ele não considerou o tempo de contribuição, não considerou atividades que essa pessoa tenha trabalhado de forma perigosa ou insalubre, cuja a contagem nesse tempo de trabalho é diferenciada. Mas entra também na regra de precisar ser analisada dentro dos 10 anos, Com que certeza. seria o tempo máximo aí de revisão da revisão da aposentadoria. Sim, Aham. há também situações de revisões de direito. A gente pode dar uma olhada que nós tivemos pelo Supremo Tribunal Federal afastada a revisão da vida toda, né? Que era para considerar todo o período trabalhado anterior a 1994, que era para fazer uma contagem nos cálculos também. Então tinha gente que saía muitas vezes de um salário mínimo para 4, 5 salários, se essa revisão desse certo. Enfim, também foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa possibilidade de revisão, ela é muito real. Muitas pessoas, quando fazem a aposentadoria, confiam plenamente que o INSS vai fazer um bom trabalho e que aquela aposentadoria está certa. Bruno, mas não fica muito grande difícil grana. para o trabalhador, né? Porque são regras muito específicas, cálculos complexos, não são cálculos simples. Para esse trabalhador fazer sozinho? Com certeza. Com certeza. Por isso que a gente indica um advogado especialista. Justamente porque ele vai fazer uma reanálise de todo aquele processo administrativo de aposentadoria. Tem gente que acha que é só chegar no INSS, pedir a aposentadoria, ela sendo concedida está tudo certo. Gente, é só prestar atenção sobre... Eu sempre gosto de colocar aqui uma situação. Trabalhei a minha vida inteira recebendo 2 salários, 3 salários. De repente, eu vou lá, me aposento, vem um salário mínimo para mim. Peraí, como que vem um salário desse, sendo que a minha contribuição no passado foi bem maior? Algum problema aconteceu. Só que as pessoas não conseguem entender esse tipo de noção, porque as regras da Previdência mudam direto. Mas eu vou até mais longe, até o próprio servidor do INSS tem que confiar no sistema. Ele só lança as informações e quem faz é o sistema. Cálculo, o sistema. Em relação a isso também, essa contagem de cálculo e especialmente para quem hoje é muito comum, né, as pessoas terem mais de uma atividade ao mesmo tempo, que é a chamada atividade concomitante, né? Como é que isso é calculado nesse cálculo de aposentadoria? Olha, você tocou num grande problema que nós tivemos até 2019. Então, professores, médicos, radiologistas, engenheiros, até mesmo advogados, enfermeiros, passaram por um grande problema. Todos eles exerciam 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um professor. O professor trabalhava numa escola municipal de manhã, numa escola estadual à tarde, tá? Ele trabalhou um bom tempo em uma dessas atividades e a metade do tempo na outra. E se aposentou. Quando vem o valor da aposentadoria dele, ele notava que aquele valor era baixo em razão das contribuições que tinha. Por quê? O INSS calculava essas atividades como a que tinha mais tempo como principal e a que tinha menos tempo como secundária. E fazia o mesmo cálculo da aposentadoria dessa atividade principal para essa secundária. Ou seja, ele utilizava o mesmo critério de um grande tempo para o critério de um menor tempo, fazendo com que cada uma delas tivessem valores diferentes e a que tinha menos tempo fosse reduzida. Depois ele somava esses valores para considerar a aposentadoria. E agora é feito de que forma? Depois de 18 de junho de 2019, agora as 2 atividades são utilizadas um critério só, com o somatório dos valores. Mas isso daí
Para essas pessoas que aposentaram, vamos lá, nós temos direito a fazer uma revisão em 10 anos. As pessoas que se aposentaram até 1º de janeiro de 2015, até agora, têm direito a fazer essa revisão. Justamente para corrigir. Então, os aposentados lá de janeiro de 2015 até 18 de junho de 2019 têm direito a fazer essa revisão, chamada revisão das atividades concomitantes. Vamos lá. Recentemente nós fizemos uma cujo salário saiu de 4.700 para 5.400. Então, a diferença é muito grande, gerando aí atrasados aí em torno de R$70 mil. Então, são valores expressivos que muitas vezes a pessoa nem tem ideia. Por isso que a gente fala, vai, consulta, verifica sua aposentadoria. Não custa nada. O máximo que você pode conseguir como resposta é ter direito a receber valores. Bruno, são muitos detalhes, né? Um assunto bastante complexo. E é claro que o trabalhador, ele quer fazer o seu direito ser válido, né? Especialmente conseguir se beneficiar desse tipo de direito. E é claro que ficar de olho nessas mudanças, nessas regras que vão sendo atualizadas a cada ano, especialmente na Previdência, é fundamental. Mas a gente quer agradecer muito sua gentileza de estar aqui conosco, trazendo um pouco mais de elucidação, explicação sobre este assunto. Muito obrigada, viu? De nada, Karina. Obrigado, pessoal, pela palavra, pela orientação que a gente vai deixando aqui para o próximo, para que as pessoas tenham consciência de até mesmo planejar a sua própria aposentadoria. Hoje, o planejamento previdenciário é um serviço prestado pelos advogados previdenciaristas justamente para a pessoa conseguir ter condições de arcar com as despesas dentro de casa como se ela fosse um trabalhador que não estivesse aposentado. E a gente gosta de deixar isso daí bem específico para as pessoas verificarem, porque qual que é a tendência? A tendência é sempre vir uma reforma pior que a outra, sempre prejudicando o trabalhador. Então, vale a pena utilizar de estratégias para fazer um planejamento previdenciário, principalmente para você que é empresário, microempreendedor individual, o segurado facultativo, que é aquele que não trabalha, mas quer contribuir para a Previdência e manter o seu vínculo para ter uma aposentadoria posteriormente. Então, são serviços prestados que as pessoas não têm ideia de como vai impactar no futuro delas. E também é verificar a possibilidade de ver uma previdência complementar, outros investimentos, não ficar só esperando do INSS. Muito obrigada, um bom dia para você, viu? Bom dia, obrigado a todos. A gente vai fazer uma pausa para as notícias nacionais e a gente volta já, não saia daí.